Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, eu não sei que horas que você vai assistir. Ou você está ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera, seja muito bem-vindo ao Nenemcast 2024, menos profissional, cada vez mais amador. Cada episódio que passa nós pioramos aqui os entrevistados não, mas o entrevistador e os caras que ficam atrás das câmeras sempre pioramos. É isso, Lagarto? É isso aí. Lagartão, você tá bem, cara? Tranquilo? Temos a presença aqui hoje do nosso querido Renatoncio, né, velho? O monstro aqui. E estamos testando microfones novos aqui no estúdio Share Comunicação. Glauquinho, muito obrigado aqui. O Share Comunicação é a mãe que nos acolhe aqui, né, Lagarto? É isso? Nós estávamos jogados ao léu, abandonados, perdidos, você sem carteira de motorista e tal. E nós estamos aqui com uma conversa muito legal, mais direcionada para homens. E nós estamos aqui com o Dr. Volney. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Oh, que legal, cara. Você vê aí. Faz tempo que nós tá pra bater esse papo, né, Faz cara? tempo que a gente tá E você... combinando e É, não calhou exatamente. de dar certo. E você trouxe aqui o nosso querido Ricardo, Dr. Ricardo também aí, chegou com gente aí. Vocês são tipo Batman e Robin? Trabalham junto assim e tal? Parceiro? Não chega a ser Batman e Robin, não, mas são parceiros da Ah, beleza. Então tranquilo. Vocês trabalham juntos? Sim, a gente é da mesma equipe de urologia. Ah, tá. Agora, cara, a gente vai falar de urologia hoje, né? Vamos falar. É porque esse assunto, cara, quando a gente fala de urologia, eu acho assim. Vamos pensar como se fosse um carro. Vocês trabalham com radiador, tá ligado assim, ó, tal. Vocês trabalham ali com a parte da fiação da bomba d'água, vocês trabalham nessa parte do setor aí, mais ou menos, né? Se fosse num carro, vocês seriam especializados nessa área aí, né? Você seria tipo o Cezinha lá do Radiadores, lá, o Vasquinho Radiadores, tá ligado? Seria mais ou menos isso. Mas o que eu quero dizer, cara, é porque... Eu tava, na verdade, quando eu fui bater um papo com vocês, que eu mandei as perguntas lá, ô Vonei, eu fui pesquisar sobre algumas coisas relacionadas à área de vocês, porque o que acontece, né, cara? Tem muitos tabus e envolve a questão do homem ter vergonha, os homens mais velhos também, mais idosos, são mais resistentes, por exemplo, a ir a um urologista, ele só vai quando ele tá vamos dizer assim, no pico do urubu, o cara tá ferrado, mas é ele que ele vai buscar ajuda, né? Essa coisa toda. Eu acho que um dos assuntos mais... eu até falei assim, mais nevrálgico da coisa, é falar da disfunção erétil. Porque a partir do momento, né, cara, que o homem começa a perceber que já não tá funcionando direito, e geralmente ele vai perceber isso na relação sexual ali com a esposa, né, ou não também, ali começa a bater um sinal para ele. Né? E a gente sabe muito bem que isso está muito atrelado também psicologicamente ao indivíduo começar a ter alguns tipos de decepções, ele começar a se sentir impotente, não impotente no sentido da impotência sexual, mas impotente pessoalmente mesmo. A questão de orgulho, de vaidade do cara, o cara tem vergonha de falar isso, né? Num relacionamento, por exemplo, a dois, quando não funciona de vez em quando, já é um constrangimento, o cara fica muito mal com isso, né? E tudo mais, assim. Uma vez eu tava conversando com uma sexóloga que ela tava falando assim que, tipo, uma das coisas que o homem fica muito mal é quando acontece alguma coisa assim, ele tá lá e não funciona, e aí ele se sente mal já com isso, né? Então, quer dizer, eu fico imaginando que além de urologista e para além da profissão de vocês, no sentido de tratar dessa área, né, dos radiadores, vamos dizer assim, além de tratar dessa área, vocês também têm que ser meio psicólogo ali, muitas vezes, né? Eu falo no sentido de ouvir, que às vezes não dá pra falar. Eu falo, meu irmão, isso é normal, tá ligado? Isso acontece, vai acontecer nas melhores famílias, né? Então, assim, essa questão da disfunção erétil é realmente, assim, o ponto-chave pro homem buscar vocês lá? Quando que o cara bate na porta da vocês lá do... Ô, Volney, preciso falar com você, cara, preciso de uma ajuda, ô, doutor Ricardo, eu tô sofrendo. Esse é o ponto mais importante, não? Que assim. Eu diria que é o ponto mais na cabeça do homem, mais preocupante para ele, mais delicado para ele procurar, porque às vezes ele tem o problema, esconde, né, ou tenta resolver sozinho, né, tomando um remédio, comprando na farmácia e em vez de ir procurar ajuda para investigar a causa, né? Sim. Mas hoje em dia a gente poderia pensar assim que os homens vão ao urologista, né, para fazer o periódico, né, 50 anos, né, prevenção do câncer de próstata, mas
não sei, uns 15%, 20% das consultas seriam Mais voltado a isso. voltada para a parte sexual, desempenho sexual, ejaculação precoce, disfunção erétil, nesse sentido. É uma área muito específica, né? Dentro da urologia, dentro da medicina em si, né? Uma área, são poucas áreas que vão nessa região, né? Vão na parte genital, na parte sexual propriamente dita. Então, o urologista, ele, para o homem, ele é essa referência nessa área, né? Nessa área específica. Eu acho que muito disso que você falou, dessa questão de ser um pouco psicólogo, de estar ali um pouquinho com o paciente, traça muito daquela história da expectativa, né? E a frustração. Toda vez que tem essa situação, eu acho que impacta muito. O paciente está ali naquela esperança, realmente a relação sexual é algo extremamente importante nas famílias, nos casais, enfim. E quando se cria uma expectativa para ter uma relação sexual, uma coisa agradável, uma coisa de relaxamento, uma coisa que é bom para os dois, e de repente tem uma frustração. Isso aí eu acho que é o grande clique, né? O grande chamado para, tem que procurar uma ajuda. Alguma coisa não tá legal, seja na saúde física, seja saúde mental, ou os dois, né? Então, esse é o grande Não tem como desassociar também, né, mano? Assim, a questão psicológica, ela tá junto, né, com tudo, né? Talvez... No homem, principalmente, o processo do ato sexual ocorre muito em função da parte cerebral. Né? Então, assim, o homem consegue ter um ato sexual sonhando, dormindo e ejacular. Não precisa ter estímulo tátil. Só a imaginação dele ali leva ele. Poluição noturna. Né? Então, ele consegue desenvolver isso. E, às vezes, na hora, né? Se for uma parceira mais antiga, às vezes, já aconteceu de ter uma falha, porque tá cansado, dormiu direito, trabalhou muito. Às vezes se releva. Né? Agora, se é um relacionamento mais novo, parceira nova, aí começa a ficar mais complicado, ou você começa a repetir, né? Começa a ter repetição, vira uma bola de neve, né? Porque, assim, para ter o processo sexual, tem que ter o estímulo, né? Visual, tátil, o desejo, né? Para gerar ereção e o ato sexual em si. Às vezes ele chega com tanta vontade, né? Com tanto desejo e gera uma ansiedade tão grande que acaba liberando outros mediadores, outros neurotransmissores que faz ao contrário, não consegue ter ereção. Entendi. E aí tem a ver com ansiedade. Tem a ver, com a maioria das vezes, com ansiedade, com imaturidade sexual. Entendi. E é uma bola de neve. Fica com aquele trauma, né? A relação de ontem não deu certo. Aí a próxima ele já vai pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai dar certo? Fica mais ansioso. Entendi. E vai... Aumenta ainda mais piorando. a carga de ansiedade, né? A carga cobrança, de né? estresse, a cobrança, e isso vai amplificando. Vira um ciclo. Agora, por exemplo, né, cara, eu sei que um dos remédios mais vendidos no mundo, né, que na verdade a intenção dele foi, eles estavam buscando estudar o remédio para questões cardíacas, eu não me lembro se era para isso. Hipertensão, né, cara, e chegaram no famoso azulzinho, né, cara, que é um remédio hoje muito vendido. Mesmo com as questões psicológicas, o azulzinho não vai funcionar, ou vai? Funciona, depende, assim, do tanto que tem alterado a parte psicológica cognitiva do paciente. Se for por insegurança, ele usa o remédio, vai funcionar, porque vai potencializar. Entendi. Vira um placebo também, né? Vira um placebo e vira também um tratamento psicológico. Entendi. Que ele começa a ganhar confiança. Eu tomei e funcionou. Certo. Amanhã eu vou de novo, vou tomar, vai funcionar. Ele já não vai pensando negativamente que não deu certo, amanhã não vai dar certo. Ele já usa o medicamento muitas vezes até como uma bengala, né? Entendi. Tem aquele medicamento. É a pílula mágica. Lógico que ele vai ter uma ação, vasodilatação, toda a ação da medicação em si. Mas o efeito placebo que você falou aí, o efeito psicológico, de estar tomando uma medicação e ela vai ter uma condição melhor, isso também já vai ter um efeito na questão da ereção. Agora, me fala uma coisa. Por exemplo, você pode comprar ele livremente na farmácia. Né? Ele é de livre acesso, você vai lá, compra tal. Tem até valores diferentes para o remédio e tudo. Mas ele pode ser tomado continuamente? Ele pode ter alguma recomendação, algum risco que ele pode vir a causar, alguma coisa assim? Que eu já vi... Puta, aí, vocês me desculpam, cara. Pode ser boato, entendeu? Mas, por exemplo, da galera falar que se tomar azulzinho pode infartar.
dar um infarto na pessoa. É verdade. Se isso é verdade mesmo, entendeu? E tal, porque o que acontece? Às vezes o cara toma desavisadamente, entendeu? E tal. Assim, tipo, não vou citar nome, tem um amigo meu que falava que toda vez que ele tomava, que dava. O rosto dele ficava queimando. Tá ligado? Ô, neném, meu rosto queima, cara, que não sei o que, não sei o que, mas é melhor com ele do que sem ele, tá ligado? Assim, ó, tal. Mas enfim, ele falou. Releva. Mas ele falou, tem hora que dá uma batedeira no coração. Tá ligado? Assim, tipo, isso é um efeito colateral do remédio Efeito mesmo. colateral dessa classe de remédios, né? Os efeitos colaterais mais comuns, que é rubor facial, né? Vermelhidão, coriza, dor de cabeça e, às vezes, mialgia. Né? O que é? Dor muscular. A dor muscular. muscular. Uhum. Então tem gente que tem sintoma leve, tem gente que não tem e vai de pessoa para pessoa. E como são várias drogas da mesma família, às vezes eu tomo uma, para mim não tem efeito colateral nenhum, você toma a mesma, você tem dor de cabeça. Entendi. Entendeu? Aí inverte, pega uma outra droga, eu tenho dor de cabeça, você toma, você não tem nada. Então Uhum. também tem essa questão que às vezes É apropriado para cada tem pessoa. que testar uma droga diferente. Parece até meio um clichê médico, né? Mas e realmente, nessa parte específica que você tocou, a indicação para o tratamento é muito importante. Porque a indicação ela não vem só porque ó, você precisa, não, mas entender aqueles que também não podem utilizar. Né? Entendi. Você tocou num ponto importantíssimo e perigoso, porque é um medicamento de fácil acesso. Hoje em dia, realmente, existem medicamentos muito baratos dessa classe de medicamento. E pacientes que têm problema coronariano, né, problema nas artérias do coração, é um risco. Né, é um risco que tem que ser levado em consideração. Não todo paciente que tem ali um nível ou um grau de problema coronariano vai estar totalmente contraindicado, mas ele precisa de fazer uma avaliação com o cardiologista, ele precisa fazer alguns testes para poder ter a liberdade, né, a liberação para poder fazer o uso da Entendi. medicação. Uhum. Porque se faz de maneira inapropriada, né, aquela automedicação que a gente tanto fala, e tem um problema maior que não conhece às vezes, né, um problema ali que está obscuro, que não tá diagnosticado ainda, ele pode ter um problema sim. Né, pode sim. ter um Tem infarto, paciente problema- que, igual o Ricardo falou, tem problema coronariano, já trata, já sabe, já fez angioplastia, stent, ou toma alguma medicação vasodilatadora, aí é contraindicação de usar a medicação. Uhum. E tem aquele paciente que tá precisando melhorar, e um amigo fala para tomar, e ele vai lá e toma e não sabe que tem problema. Aí não é o remédio que causou um infarto, né? Na verdade já tinha uma doença e foi Entendi. piorou, Já. potencializou. Ah, tá. Já tava ali o problema. Já tava ali o problema e acabou piorando, o paciente não sabia. Uhum. Outra coisa que acontece também é que às vezes, né, o paciente tem lá 60, 70 anos, né? E aí ele toma um remédio, acho que tem 18. Aí o coração Entendi. também, né? Ele quer ter um desempenho de um adolescente num ato sexual de Entendi. 1 hora, sei lá, um tempo mais prolongado. Aí também ele não tem preparo físico para sustentar isso. sustentar. Entendi. Entendeu? Agora, esses problemas que eu tô perguntando pra vocês, tudo chega em vocês lá? Chega. Porque, por exemplo, vocês citaram um ponto que é a ejaculação precoce. Né? Eles falam que, por exemplo, uma grande quantidade de adolescentes sofrem de ejaculação precoce e isso está atrelado aos vídeos pornográficos que eles assistem, que estimula uma ejaculação muito rápida. Isso procede ou não tem nada a ver? Em partes, né? Isso aí tem Aham. partes. Na verdade, esses distúrbios são distúrbios orgásticos, né? São distúrbios do orgasmo. Aham. Existe ejaculação precoce, ejaculação retardada, tem alguns outros, os mistos, enfim, tem algumas alterações que podem acontecer. A ejaculação precoce, ela está muito associada com a questão de ansiedade. A patologia, doença, ansiedade. Tá. O que a gente tem visto hoje no mundo moderno, no mundo da facilidade, né, de comunicação, de informação, né, tudo muito rápido hoje, né, tudo um clique, né, liga uma televisão, mexe no celular, tem uma informação, as pessoas querendo cada vez mais. E isso gera ansiedade também. E essa ansiedade talvez seja um dos principais fatores que a gente tem visto, sim, cada vez mais no consultório, as queixas de ejaculação precoce. Né? Tanto é que o tratamento da ejaculação precoce, em suma, né, é tratar basicamente a ansiedade. Em relação à questão da masturbação, o vício em pornografia, é algo que tem sido debatido demais hoje em dia, ele passa por essa questão também da ansiedade, no aspecto de
a pessoa que faz o uso da pornografia, ela se identificar daquela forma e a realidade da relação sexual, contato homem-mulher ou contato homossexual, ele não é igual àquilo que ele sente vendo o vídeo pornográfico. Entendi. Então isso aí gera um pouco de ansiedade, gera um pouquinho de distanciamento do que é vídeo, né? Do que é o real, e às vezes tem essas consequências. Entendi. Ejaculação precoce, nesse lugar. A ejaculação ela é mais então, tipo, do adolescente ali, é um problema mais. Normalmente do adulto jovem, adolescente. E você falou, é que ele comentou sobre alguma coisa retardada. O que é isso? A ejaculação retardada é aquela que demora mais tempo para acontecer. tempo- Aí o cara não ejacula. Isso aí. Ah, Aí ela chega a entendi. ponto de ter uma anejaculação, não ejacular. Ele para porque cansou, a parceira tá cansada. Entendi. Qualquer um dos dois distúrbios não é legal, né? Todo mundo fala, nossa, se demorar muito é legal. Não, não é. Porque não sente prazer, muitas vezes fica com aquela relação que não, né, que não desenvolve, que não é legal. Entendi. Tem que ser uma coisa mais, né, dentro daquele padrão. Então, Vocês já ouviram aquele podcast que chama Inteligência Limitada? Do Vilela? sim, sim. O Vilela, ele teve um problema de disfunção e ele fez uma cirurgia. E o orgasmo dele é pra dentro. Então, assim, tipo, teve uma. Você lembra, Renato, um dia nós tava assistindo um episódio dele, ele explicando, porque a esposa dele achava mó estranho. Ele falava assim, mas, pô, você não tem. Você não tem. Não sai nada. Ele joga pra dentro o negócio, entendeu? O orgasmo é a sensação. Ele provavelmente deve ter uma ejaculação retrógrada. Isso, Ele tem exatamente, é isso que ejaculação acontece. E aí a esposa duvidava dele, entendeu? Se ele tava tendo realmente ou não, entendeu? Aí Porque gera outro problema, né? cara, porque ela não via, né? Então assim, tipo, aí ele falou: "Não, é por causa que foi feita uma cirurgia, não sei o que e tal". E aí isso aconteceu. Isso acontece também, então. Acontece. Cirurgia para tratamento de hiperplasia prostática benigna, né? Na maioria das vezes acaba gerando ejaculação retrógrada. Ah, sim, O entendi. paciente tem ereção normal, tem ato sexual normal, tem prazer, só que não sai o líquido. Ele sai Entendi. depois, na hora que ele vai urinar. Ah, tá, ele explicou muda isso. um pouquinho a anatomia da próstata. Eu até brinco com os pacientes. Ele parece um arco e flecha. Fica pronto para, né, na hora do orgasmo, sair e ter o ejaculado. Entendi. Se modifica a anatomia da próstata, da região ali onde vai ocorrer essa ejaculação, né, ejetar o líquido seminal, ele não consegue ter essa ejeção. Né, o líquido sair. Que coisa Às vezes louca, ele velho. volta para dentro da bexiga. Interessante Entendi. isso aí. Existem alguns medicamentos que podem fazer isso também, mas a cirurgia de hiperplasia é muito comum. Como o Dr. Volney falou, Agora, o outro ponto que eu vi que é polêmico para arrebentar, eu acho que hoje não mais. Eu acho que hoje a gente já tá numa fase, uma mentalidade, e tal. Pô, nós somos dos anos 80 aí, a gente já, né? Mas eu vejo assim, pela geração do meu pai, por exemplo, a questão da próstata, de ir ao urologista, fazer o toque. Eu acho que tem uma coisa assim da mentalidade, não sei se seria a palavra correta, o machismo, ou seria até uma ignorância mesmo, uma coisa assim, Então, sabe? misto, né? De Tem o tudo isso ignorante, e tal. tem né? o reticente, Exatamente. tem o medroso, tem o que não tem informação. Exato. Né? Tinha que ir, nem sabia. Não sabe do que Ninguém tá me falou. acontecendo, né? Tal. até como um tabu, né? Antigamente era Exatamente. colocado como um tabu. Eu acho que hoje, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que hoje a galera já não tem mais essa. Melhorou, mas existe resistência mas ainda. tem bastante resistência. Ah, tá. Melhorou bastante. Assim, pensando aí do tempo de urologia, né? Uns 10 anos atrás, tinha muito no consultório que, ó, não vou fazer o exame, eu vim aqui para poder avaliar, mas eu não quero fazer isso. Hoje em dia está ficando cada vez menos comum isso. Acho que com a informação, né? Com o acesso à informação, um pouquinho mais de clareza no atendimento, um pouquinho mais de cuidado no como chegar no paciente, tem ficado cada vez menos comum ele não deixar fazer o exame, né, e não entender o motivo e assim, ó, precisa fazer, né, é necessário fazer, e a importância de fazer essa e essa. A grande maioria hoje fala, não, realmente, se é para cuidar da minha saúde, eu acho que vale a pena fazer. Entendi. Esse exame. Mas assim, o toque ele é fundamental, né? Ainda é fundamental. É fundamental. Aquele exame de sangue não substitui o toque. Ele soma, Isso, né? Ele soma, né? Ele Tá. é complementar. Um vai somando ao outro, que vai somando ao outro, que a gente vai tentando traçar, né? E o diagnóstico não é só do câncer de próstata. Então tem diagnóstico de hiperplasia, outras alterações prostáticas,
que são avaliadas na Uhum. próstata também. Eu acho que ainda não tem um exame que substitua a questão do toque retal, por conta da sensibilidade. Eu acho que achar, né, se a gente for pensar bem a fundo, a sensibilidade que a gente tem, principalmente na polpa digital, né, nos dedos, na ponta dos dedos, Uhum. ela é quase que insubstituível. Não sei se ainda vai, em algum momento, com a modernidade que vem, você vai ter uma substituição a isso aí. Uhum. Mas pequenas lesões realmente minúsculas, já um pouquinho endurecido, um pouquinho diferente essa consistência, já dá pra gente notar que ele tem uma diferença. Tem uma alteração suspeita. Aí você pega um exame de sangue, ó, tá baixinho. Não, provavelmente não é nada. Aí você pega um exame que tá um pouco alterado, fala assim, ó, Já somou. isso aqui Já já vou é... ter que. A probabilidade, às vezes, de 10, 15% vai para 50, 60% de já ser um tumor. Então, varia muito quando tem essa somatória, né, do PSA, o toque e o tamanho da próstata. Porque a Uhum. próstata tende a crescer, né, depois dos 45, 50 anos. Né? Ah, sim. E é uma coisa que varia muito com história familiar, estilo de vida. E de paciente para paciente, e varia muito. Né? Tem paciente que tem 60 anos, tem uma próstata de 45 gramas, tá um pouquinho aumentada, que o normal é em torno de 30, mas não está repercutindo em nada na parte miccional dele. Tem paciente com 60 anos, às vezes tem uma próstata de 180 gramas. Vixe, cara. E Entendi. aí já não consegue urinar, tem que partir para cirurgia. Então, o intuito não é só rastrear parte do câncer de próstata, que é o que, assim, o Novembro Azul, que é o que gera mais receio, medo, Sim, né, de ter o movimento. câncer. É. Então, a campanha do Novembro Azul é para mais trazer o homem ao urologista mesmo, né, mas visando, né, a parte do câncer da próstata. E, lógico, quando ele vai com o urologista, acaba vendo outras coisas, né, parte sexual, parte de cálculo renal, né, essa parte geral do homem. Associado ao Novembro Azul, né, esses últimos anos a Sociedade Brasileira de Urologia tem lançado umas campanhas de outros meses, outras cores, para poder também Estimular outras estimular, doenças também, né? avaliação de outras doenças também. Fevereiro, normalmente carnaval, né, tá ligado a pênis. Então é um mês de conscientização, prevenção do câncer de pênis. Teve o maio, fevereiro, março, abril lilás, que é relacionado ao câncer de testículo. Maio foi ligado ao câncer de... Não, junho ligado ao câncer de rim. Tem até uma outra sociedade que fala do março vermelho, mas na urologia normalmente é o junho, que é relacionado ao câncer de rim. E agora nesse mês de julho, né, que está terminando, é uma campanha da saúde do homem. Dia 15 foi dia do homem, então é o mês da saúde do homem. Para o homem urologista não só para fazer o exame de próstata, né? Falou assim, ó, vim aqui para ver, porque assim, o urologista é como se fosse o ginecologista, né, da mulher, e acaba que não necessariamente o paciente deveria ir ao médico só para tratar a doença, né? Mas para fazer exame de rastreio. É interessante, né? Exatamente por isso. Isso aí, assim, são medidas que utilizam, né, para poder estimular procurar o médico, né? O que a gente via na sociedade mais antiga era uma sociedade que procurava muito na doença, né? Ou seja, tô com um problema, eu vou correr lá no médico para entender o que está acontecendo. E a gente viu, né, isso é bem fato, né? Que quanto mais precocemente a gente vai, muitas vezes até por profilaxia, antes do problema acontecer, é muito melhor. Né? Então, todos esses estímulos dos meses, das cores, etc., é para procurar o auxílio médico, no nosso caso, né, urologista, para evitar, pelo menos para fazer um rastreio, para poder fazer uma observação antes do problema instalar. Aí sim, né? Se a gente conseguir isso, ou diagnosticar o mais precocemente possível as doenças, muito mais fácil o tratamento para qualquer uma delas. Rapaz, ó pra você ver, esse dia pra trás, eu tava né, quase entrando de férias, tem um aluno meu, até o pai dele é professor lá na Univas, o Rodrigo Rios Tabajara, você sabe quem que é ele? Tal, você já deve ter visto ele passando por algum lugar ali da faculdade. Mas o que acontece? O filho dele, cara, teve uma das coisas que ele falou assim, cara, meu filho não morreu por questão de horas. O que acontece? Na bolsa escrotal dele ali, parece que uma veia inverteu. Torceu. Isso. E assim, tipo, parece que é raro isso, né? E aí todo mundo tava achando que ele tava com. Como chama aquele bagulhinho que a gente não usa mais, que pode arrancar?
Apêndice. O apêndice. Ele tava reclamando de dor, a galera falou, deve ser apêndice. Mas não, era isso. E a veia do cara virou dentro Na verdade, o testículo torce. Isso. Ele roda, torce aquela veia, artéria. Puta, já Que doeu leva em a mim aqui. Só de, irrigação. não, só de você falar já dói, cara. Isso que... Eu, Tá ligado? eu que fiz o atendimento dele. Ah, do filho você que dele. fez. Ah, O então tá, o atendimento Davizinho. dele. Isso mesmo. E tudo. Foi o bom que ele chegou num tempo muito bom, né? Ele tá no meio, Então, né? mas mata, né? Até que Não. a matar Não, não chega não. a matar, não. Mas ele, o que pode acontecer, né? Mata milhões de espermatozoides. O que pode acontecer, ele perdeu o testículo, né? Quando não faz essa cirurgia em tempo hábil, né? Geralmente o tempo bom é até 4 horas do início da dor. Ele pode ter um prejuízo, ele pode ter uma necrose desse testículo e perder esse testículo. A gente pensa que, ó, pô, perder um lado ainda tem um outro. Ok, pode bem, mas quando tem uma torção, ele tem uma condição, né? Que ele pode torcer o outro testículo também. Pô, mas daí o cara é sortudo também, porra. Então, olha, Acaba sendo um problema anatômico dele, que o testículo não tá bem fixado. tem um nome Então, até se um não interessante. tá, o outro também provavelmente não tá. Ah, entendi. Então- Isso tá é o problema no processo de formação. Isso, tá na Isso, embriologia no mesmo. desenvolvimento do paciente. Desenvolvimento embriológico. Entendi. Tem um nome engraçado, chama testículo em badalo de sino. Ele é mais longo. Como ele é mais longo, ele tem mais facilidade para Pra virar. E geralmente é bilateral. Então, toda vez que vai fazer o procedimento, tenta se preservar sempre, né? Geralmente, isso é um estímulo, é até bom ter isso aí para ter informação. Até 4 horas do início da dor, da torção testicular, você consegue distorcer e fixar esse testículo e ele tem uma preservação. E normalmente, quando a gente faz de um lado, né, que foi feito do dele, a gente fixa do outro também, para não ter problema. Ah, tá, já não Ele correu o tem risco Já não depois corre- de. Aproveitar que tá Exatamente. lá, já distorcer. E isso acontece em qualquer idade. Isso não é necessariamente na idade que ele tem 15 anos. Pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em pacientes jovens. Ah, tá. Adolescente, adulto jovem, mas É porque eu fico imaginando, né, cara? Deve ter sido uma dor violenta. Ele não sabia explicar o que que era essa dor, né? É, o pai dele ficou desesperado, tudo, né? Pai e a mãe. às vezes tem várias situações, né? Tem aqueles que o filho nunca teve nada e começa com uma dor muito forte, assim, desespera, vai pro hospital. E tem aqueles que, você não é nada, meu filho, toma um remedinho, aí que é o perigo. É a falta de Aí informação. passa de Ah. 4, 6 horas, a hora que vai pro hospital, diz, amanhã de manhã a gente vai. Protela, Isso aí já perdeu o testículo. Ah, entendi. Cara. protela, acha que não é nada, dá-lhe um medicamento. Toma um pra- analgésico aqui. Às vezes você bateu, não lembra, o amiguinho da escola bateu a bola, que é um fator de risco Acontece. pra torcer. O interessante dele, ele luta Muay Thai, se não me engano. E ele falou, ó, tá lutando Muay Thai, já tive luta de Muay Thai e tal. Mas essa dor é diferente, é uma dor mais forte. O pai dele atentou, a mãe atentou, eles levaram no hospital. E o atendimento foi rapidinho, fez antes de 4 horas. Ele especificamente deu para preservar e fixamos o outro Ah, lado. que da hora, cara. Mas Satisfeito. e a recuperação demora, né? Ficou um mês assim, tem que ficar quietinho, né? Tudo. Tem que fazer, porque, querendo ou não, é uma cirurgia, né? Abre a bolsa escrotal, faz essa distorção, faz uma fixação. Aí ele não pode ter, né, trauma naquela região. Ele joga bola, ele luta Muay Thai, ele, jiu-jitsu. Ele luta jiu-jitsu, enfim, ele tem uma vida ativa. Se tiver outras lesões ali associadas logo depois da cirurgia, aí pode complicar. Pode dar treta. Agora, uma outra pergunta, cara, que assim, tipo, também tá atrelado talvez, não sei, a disfunção erétil, que é o testosterona. Porque eu tava nas pesquisas lá tal, eu vi que assim, o terceiro ponto mais procurado por homens é a questão do testosterona, principalmente quando vai chegando aos seus 40 anos de idade. Né? Talvez o metabolismo caia, não sei. E isso também afeta a vida sexual da pessoa, né? A testosterona tá mais ligada à parte da libido do que à parte da ereção em si. Ah, Mais tá. a libido, mas A vontade. A vontade. Claro que se ela estiver muito baixa, não vai ter vontade e também não vai ter ereção. Né? Mas o que é preconizado hoje em dia, né? Que fala da andropausa, né? Que na verdade não é uma andropausa, é só uma queda fisiológica da produção da testosterona. Isso é normal, Vonei? É normal, chama DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, né? Então, assim, o homem produz testosterona no seu pico na adolescência, né? 17, 18 anos é quando ele produz mais valor de testosterona. Dali para frente ele vai tendo uma queda, às vezes 1% por década, tal, depois pode acelerar um pouquinho, dependendo de algum problema de saúde que o paciente tiver, alguma outra coisa assim. E
O que muda é mais comum a queda depois dos 40, 45, né? E se, por exemplo, o paciente na adolescência ele fez um pico de 1000, mesmo que com o longo do tempo caia, ainda vai ter um patamar bom, lá com Entendi. 60, 70 anos. Se Uhum. ele adolescente fez um pico mais baixo, 400, 500, que para ele naquela época foi um valor máximo, mas deu para ele desenvolver tudo, ao longo da vida com a queda ele vai chegar a valores próximos ou abaixo do mínimo, que seria 300. Aí ele começa a ter sintoma dessa falta de testosterona. O que que isso... Mas assim, o que é ruim? A baixa testosterona, ela afeta a libido, mas ela afeta... O que mais que ela afeta, assim? Que o paciente É um vai, risco. vai mais em busca da testosterona para a parte sexual, desempenho físico. Ah, ok. Né? É o que ele tá É o buscando. que ele está buscando na maioria das vezes. Aham. Mas o que gera uma das pior consequência da baixa nem é muito essa parte. Só que às vezes o paciente não percebe. Né? Então ele começa a ganhar peso, ganha gordura, perde músculo, começa a ter sonolência, cansaço, insônia ou excesso de sono, e começa a ter, às vezes, até alterações na cognição, no trabalho, Então afeta pra caramba a afeta vida. outras A coisas. Só que testosterona é um hormônio masculino, né? Então é um hormônio da virilidade, né? É um hormônio que dá o tônus muscular, Aham. é um hormônio que engrossa a voz, é um hormônio que dá, né, a amplificação no rosto, né? As características masculinas. Então ele vem da testosterona. A mulher também tem pequena quantidade, né? Mas muito pouco. O homem, sim, ele tem ali uma certa dependência em valores normais de testosterona. Isso é muito importante destacar, porque não adianta a gente ir lá colocar testosterona, colocar 2.000 de testosterona. Isso, às vezes, sobrecarrega muito mais e causa muito mais efeitos colaterais do que propriamente ajuda. O que a gente chama de eutrófico, tem que estar ali dentro de uns valores da normalidade, acima de 300 até 900, 1000, é considerado dentro do padrão normal de testosterona, né? Ir além disso não é uma coisa legal. E é muito importante destacar que a testosterona, muitas vezes procura a gente no consultório, pacientes jovens, etc. Ele tem que ser algo natural, na grande maioria das vezes natural. Porque quando você faz uma reposição externa de testosterona, principalmente em pacientes jovens que têm o ideal de ter filho, de ter uma prole constituída, isso pode afetar, né? Afeta o eixo hormonal, acaba inibindo a produção da testosterona endógena no seu corpo. Uma vez que você injeta testosterona, né? Você vai lá, faz uma aplicação de testosterona, Uhum. aumenta o volume de testosterona dentro do corpo. O que o corpo entende? Tô Que sossegado. não precisa produzir testosterona. E naquela região onde é produzida a testosterona, também é produzido os espermatozoides, né, no testículo. E uma vez que isso acontece, eu tô jovem, tenho 20 anos, fiz lá, tô bombado, fiz um tantão, agora eu quero ter um filho. Aí vem uma dificuldade muito grande, porque ele inibiu tanto a produção de testosterona endógena, como também de espermatozoide. Entendi. Então, assim, tipo, a média é 300. o mínimo é 300. O mínimo. Ah, tá, Né? O entendi. ideal na faixa ali de 500 a 700, 800, seria o ideal de se ter um valor. Tá? É um exame simples? É um Exame exame... de sangue. Exame de sangue. Ah, Colhe tá. cedo, tem que ser colhido cedo, até 7h30, 8 horas da manhã, porque é o período que é liberado esse valor na corrente sanguínea, então tem que dosar cedo. Entendi. Tem variações ao longo do dia, né? Às vezes você coleta de manhã, dá um valor, à tarde, daí ele vai ter algumas Vai variando, variações. entendi. E ele é muito dependente, como ele é um hormônio masculino, um hormônio virilizante, né? Ele é muito dependente da atividade. Então, a gente sabe que pacientes que estão magros, atividade intensa, esporte, atividade física, O ele tem uma testosterona mantém. tendência a ter uma testosterona. Pelo menos a biodisponibilidade, né, maior também. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Aquele outro clichê médico, tem que ser saudável, tem que alimentar bem, tem que ter uma prática de exercício físico. Muitas vezes procura a gente casal infértil, aquele casal que está tentando engravidar, e uma preocupação muito grande da testosterona. E a gente pergunta, como é que tá aí? Como é que tá a atividade física? Nada. Trabalho o dia inteiro. Como é que tá a alimentação? Puxa, só fast food. Ó, já vai começando a ficar cada vez mais Entendi, difícil. já vai isso aí. vendo. Então tem que ser saudável para conseguir chegar no sucesso. Que é a Caralho, lagarto, tem que começar a fazer exercício, cara. Academia torando. Os garotinhos desses, os caras fazem academia todo dia, cara. Que belezinha. Né, lagartão? Agora, uma outra coisa que eu ia perguntar pra vocês, a gente já tava até entrando nesse assunto,
a questão de, por exemplo, hoje o camarada não querer ter mais filho, né? Às vezes já teve um, dois filhos, ou às vezes o cara opta não querer mesmo, né? Ter filhos, e ele vai lá e corta o canal. Canal diferente. Isso, qual que é o nome mesmo dessa cirurgia? Vasectomia. Vasectomia, para fazer a vasectomia e tudo. Isso é também, assim, tipo, por exemplo, isso cresceu muito hoje. A quantidade de pessoas que procuram para fazer vasectomia, né? Sim. Porque antigamente tinha isso já, não? Já é bem antigo já, mas Ah. não se fazia muito. Acho que tinha muito menos. Adesão. Não, na verdade, eu acho que mais conceito religioso, como era a família Ah, antigamente, entendi, né? Então entendi. você namorava, você às vezes ia ter relação depois do casamento, Aham, aí você entendi. casava, tinha filho e você não pensava em divorciar, não divorciava, ou era muito menos do que hoje em dia. Então você prevenia de outra forma, ou a esposa acabava fazendo laqueadura, que eu acho que era um método que era muito mais feito porque era feito junto com uma cesárea, que na época se fazia Ah, bastante. tá. Poderia ser feito junto, hoje em dia não pode mais. Eu acho que era mais por esse motivo. Hoje em dia, como mudou, tem muito mais divórcio, tem muito mais relacionamento, as pessoas acharam um jeito de tentar se proteger também e dar uma coisa Entendi. mais definitiva nessa parte aí de procriação. De planejamento É, familiar, né? A gente via que isso é estatístico, né? Que, Sim. olha lá, algumas décadas atrás, a quantidade de filhos por família era muito alta, né? Às vezes teve família aí que eu acho que, né, como se diz, a avó nunca menstruou, que emendava um filho atrás do outro, Não né? respeitava nem o período aquela fase. Tem um período, né, que tem que sim, no respeitar. puerpério, Exatamente, é. Aí emendava no outro. Hoje em dia tem muito mais conscientização, né? O pessoal tem muito mais acesso à informação, a gente tem muito mais cuidado, tem muito mais planejamento. Há uma tendência natural de casal ter filhos cada vez mais tardiamente, né? Os casais mais velhos tendo os filhos mais velhos. Então, a vasectomia hoje ela tem realmente muito mais volume de procedimento de vasectomia do que era Uhum. um tempo E é atrás. simples mesmo, assim, a vasectomia. Um amigo meu fez, foi 2 minutos, cara. Ele foi de manhã lá, pá, pum, fez, voltou pra casa. É um procedimento simples, né? É considerado um procedimento simples. Não Tem, dói, tem toda né? uma avaliação pré-cirúrgica, né? Antes do procedimento em si, até para informação, né? Tem que entender o que é o procedimento, como que funciona o procedimento, os cuidados que tem que ter antes e depois da cirurgia, principalmente. Não é uma coisa automática que cortou ali, amanhã, se tiver uma relação, engravida. Então tem todo um protocolo para seguir. Mas assim, é procedimento tranquilo, é com anestesia local, na grande maioria das vezes. Só de falar cirurgia, né? Toda cirurgia tem os seus riscos, né? Mas é considerado uma cirurgia de baixo risco. Bem de baixo risco. ambulatorial, né, que faz, normalmente vai embora depois do procedimento, Uhum. né? Três dias de repouso, afastamento do trabalho, Hum. mas depois E, fica e normal. efeito colateral nenhum, assim, tipo, não dá nenhum problema isso. Não, tem uns trabalhos, uns estudos que tentaram mostrar que poderia gerar uma chance maior de ter câncer de Hum. próstata. Outros trabalhos falar de quando ele fazia vasectomia, ligava uma artéria gonadal e poderia isso aí gerar hipogonadismo, né? A queda de testosterona lá na frente, mas Nada não comprovado. tem E nada. ele é reversível, É, a É vasectomia? reversível, mas varia. Como foi feita e quanto tempo faz que fez. Ah, tá. Os Quanto trabalhos, mais as tempo. estatísticas mostram que você tentar reverter após um ano, você tem uma taxa de sucesso de 75%, 80% Entendi. de reversão, e após 7 anos cai para 10%. Isso vai caindo gradativamente. Tá. Agora, assim, eu acho que o assunto mais tenso que eu vou entrar com vocês aqui é esse que eu vou comentar agora, porque ele envolve uma frustração masculina muito grande. Vocês tocaram no assunto, acho que foi você, Ricardo, que tocou nesse assunto. Quero ser pai, né? E a gente sabe, cara, que hoje em dia, né, o que está acontecendo? Você vê, por exemplo, a minha avó, o primeiro filho dela foi com 15 anos, né? O meu primeiro tio. Então, quer dizer,
Nisso vem uma sequência de 8, 9 filhos. Então, você vê assim, minha avó casou-se com 13 anos. E aí é interessante porque o padre disse pro meu avô, falou, ó, seu Madeu, você só vai poder se deitar com a dona Elza quando ela fizer 15 anos. Entendeu? Então ele ainda estipulou uma regra ali e tal, Dá uma pra dar uma contornada. segurada no seu Madeu, entendeu? E o meu avô tinha 23, entendeu? E a minha avó tinha 13. É lógico que aquele período, socialmente, culturalmente, era uma outra fase, uma outra época. O padre celebrou a missa, tá ligado? Sem problema nenhum. Né? Hoje em dia seria proibido um casamento desse, né? Apesar do Nordeste ainda existir relacionamentos assim nessas idades, né? Mas o que aconteceu, cara? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, eu vejo alguns amigos assim que começam a pensar em ter filho ali pelos seus 30 anos. Né? Até um dia eu estava conversando aqui, a vida para a mulher é mais injusta, eu acho, do ponto de vista biológico, que para nós homens. Que um caboclo com 70 anos pode ser pai. Né? Lógico que tem uma porcentagem muito menor e tudo mais, mas pode ser pai. Agora, uma mulher com 70 anos nunca será mãe. Né? E quer dizer, a hora que ela vai bater nos 30 anos, tem um reloginho de contagem regressiva para ela, que às vezes cresceu imaginando que vai ser mãe, né? Aquela coisa de família, já imaginou, né, ter 2 filhos, enfim, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para o homem, a gente tem ali um dos episódios mais clássicos da história, né? Uma das lendas mais clássicas é a própria lenda do Rei Arthur na Inglaterra, né? Porque o Rei Arthur e Guinevere, quando se casaram, né, o Rei Arthur não conseguia com a Guinevere ter um filho. E aí Camelot, né, ficou sem um herdeiro ao trono. Isso era um perigo, porque falou, poxa, precisamos dar um herdeiro para Camelot. E o que acontece, né, que na história toda, o Rei Arthur achava que era ele o culpado. Então ele se intitulava o culpado da história. E assim, ele jogava a culpa pra ele para que a Guinevere não se sentisse mal. Porque o Arthur, na história, ele não era católico. Ele era da religião das antigas tradições. E a Guinevere é católica. Então, para ela não dar filho, é uma frustração muito grande para ela. Ela sofria muito com isso. E aí, o que acontece, né? Antes do Rei Arthur com a Guinevere terem um relacionamento, ela teve um relacionamento muito rápido com Lancelot, que é o melhor amigo do Rei Arthur. E o Rei Arthur lembrou disso, ficou sabendo disso, chamou a Guinevere e falou assim, olha, eu queria que você se deitasse com o Lancelot, por Camelot. Entendeu a situação? Sim. Então tem uma das cenas clássicas, assim, da lenda arturiana, que é o Rei Arthur deitado na cama, ele passa pro lado e aí o Lancelot com a Guinevere tentam fazer um filho. E ele ali, ele pede o Lancelot, ele ajuda como se fosse de irmão mesmo. Falou assim, tá, por Camelot nós vamos fazer, entendeu? E aí, na verdade, a Morgana, né, na verdade, que é a tia da história ali toda, na verdade, envenenou a Guinevere e destruiu o útero dela. Então ela nunca teria filho. A causa era essa. Mas eles não sabiam, né? Nessa história toda. E ali mostra uma grande frustração, porque a Guinevere, ela queria desfazer o casamento, ela pensou em se matar, aquela coisa toda, no sentido de ter cometido um pecado mortal, mas não somente isso, no sentido de falar, poxa, eu não gerei um filho, eu não dei um filho para Camelot. Olha a expectativa que está em cima de mim. E eu acho que as mulheres têm um pouco disso, né? Assim, tipo, dessa questão cultural de ter a expectativa que vai dar um filho, né? Recentemente, um casal de amigos aí, tudo, cara, fizeram festa, aquele negócio de estourar o negocinho com a cor, azul e rosa, sabe? E tudo mais e tal. Cara, uma felicidade do casal, a menina, sabe? Chá revelação. Perdeu o filho. Entendeu? Tinha não sei quanto tempo de gravidez, era bem recente a gravidez, perderam a criança. Então, assim, cara, é uma frustração para todo mundo, entendeu? Todo mundo feliz ali e tal. Então, o que eu vejo assim, eu tive alguns amigos que passaram por esse problema, bicho, de tentar ter filho e não conseguir. E querer muito ter filho. É lógico que a gente pode buscar uma alternativa, uma adoção, né, tal, mas às vezes o cara não quer adoção. Às vezes o cara quer ter o filho dele, né, tal, assim, tipo, pra ele isso é importante, né?
por uma questão talvez religiosa, uma questão moral, uma questão pessoal, enfim, né? Eu acho que vocês ali, eu fico imaginando, né, cara? A vida de vocês ali não deve ser fácil, porque eu fico imaginando um cara que chega pra vocês ali, que quer ser pai, né, e tudo. Hoje em dia, tem situações que não tem como, né? Existem algumas situações. Mais raras, mas tem, Aham. né? Principalmente por alterações genéticas, né? Agora, pensando em fatores reversíveis, né? O mais tradicional, mais comum, aí tem outras alterações. Desde Uhum. alterações anatômicas, desde alterações do ato sexual, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai ter relação, quer ter filho, mas ele não ejacula. Entendeu? Então ele também não vai conseguir ter filho se ele não melhorar essa parte psicológica dele. Mas, assim, quando a gente tem o casal infértil, né? É o homem e a mulher. Você falou da história do rei Arthur, né? A mulher tem que ser avaliada pelo ginecologista, né? Se tá tudo bem com ela, a parte hormonal, anatômica, tudo. Uhum. E o homem. Normalmente, do casal infértil, 80% da infertilidade é mulher. 20% é homem. Isso estatisticamente. Dos 20% do homem, 50% ou mais seria um problema que chama varicocele, né? Que são as veias que pegam o sangue do testículo para trazer para o corpo, que estão dilatadas igual uma varizes que dá na perna. Varizes escrotais. Então esse aí seria o problema mais comum de gerar infertilidade masculina. Tá? Então o que isso aí gera? Isso aí gera aquecimento do testículo e o testículo produz espermatozoide com defeito. Entendi. Né? Tem reversão isso. Tem reversão, tem que fazer Tem. um tratamento cirúrgico da varicocele. Tá? É importante falar que também que é um defeito de morfologia que atrapalha o espermatozoide chegar no óvulo. Entendi. Não necessariamente um defeito genético que a pessoa vá depois gerar um feto, um bebê com um problema genético. Né? Isso aí pensando só na parte de fecundação. Uhum. Entendeu? Isso aí é uma coisa reversível. A gente faz tratamento cirúrgico, reverte. Né? Se alguma alteração de déficit de vitamina, né? Tem alguns elementos que são muito ligados na parte da espermatogênese, então também tem que repor esse tipo de medicação. Como o Ricardo falou, você é um paciente que, às vezes, lá na adolescência, usou anabolizante. Né? Se for uma coisa... Puta, mas lá na adolescência. Na A adolescência. produção não pode ficar prejudicada, né? O testículo está em constante desenvolvimento. Ele cresce até uma certa idade e depois ele estabiliza. Se nesse desenvolvimento ele atrapalha o desenvolvimento, não é que depois que a gente tira isso, ele vai voltar a Entendi. crescer novamente. Ele estabiliza. Então, às vezes, a hora que você para, ele para naquilo ali. Então, ele não piora, ele não vai aumentar, mas ele estabiliza. Se você faz um uso muito prolongado, né, de anabolizantes, você tem uma atrofia muitas vezes irreversível. Ela vai diminuir de tamanho o testículo, consequentemente diminuir a produção de espermatozoides. Isso vai perpetuar para o resto da vida. Entendi. Olha, cara, que louco. Uma consequência lá da... É isso aí. Na Por adolescência. isso a importância de ter informação. Sem informação, ele vai penar isso aí pro resto da vida. Entendi. Outra coisa que é muito comum, né, que a gente vê bastante no consultório também, é ter alteração na parte do esperma, né, não tá conseguindo ter filho, por uso de cannabis. Cannabis gera, em vários estudos, já mesmo, demonstraram que Aí, gera ô STF, tá fertilidade. vendo, cara? Vocês estão atrapalhando a procriação, tô brincando, sacanagem. Vocês liberaram os caras, velho. 40 gramas ainda, vai matar os caras aí, cara. Então tem esse fator também. Uma coisa que você A falou. cannabis, ela afeta diretamente. A espermatogênese. A produção Entendi. de espermatozoide. Caramba, eu não sabia disso, não. Uma coisa que você falou que é interessante das mulheres, mudando um pouquinho do assunto da cannabis aí, Aham. é que a mulher, ela nasce já programada com uma certa quantidade de óvulos. A hora que você falou, eu ia te interromper um pouco, mas é por isso ela tem uma certa limitação de tempo, né? Tanto é que a mulher faz a menopausa. Chega num momento que essa quantidade de óvulos, ela passou Uhum. e a partir dali não tem mais. O homem não, a espermogênese do homem, né, ela vai sendo progressiva até uma certa idade, não tem, ela vai de acordo com o Entendi. envelhecimento normal, ela não para. Então essa diferença aí do homem para a mulher
ela existe, né? Então, era um O- adendo daquilo o- que você tinha E falado. tem a antes. gravidez de risco ainda, né? Dependendo da certa idade ali, começa a ser mais arriscado pra mulher a gravidez e tal. A fertilidade feminina, ela está muito atrelada também com a idade, né? Logicamente que as mulheres mais jovens, elas têm mais facilidade para ter uma gestação. Quanto mais velha vai ficando, mais difícil isso vai acontecer. Entendi. E o que a gente vê hoje em dia, né, o que está sendo muito comum hoje em dia, os casais cada vez mais velhos, né? Isso. Espera ainda uma estabilidade econômica, espera, né, dar uma ajustada em tudo, tá bem no trabalho, para daí sim começar a ter gestação. Por isso que começar a tentar ter uma gestação. Por isso que cada vez mais tem ficado comum a busca no consultório disso, né, que o Rony falou, do casal infértil, né? Buscando entender o motivo, Uhum. pesquisar todo esse motivo, tanto do fator feminino como do fator feminino, que nós, como urologistas, fazemos, e tem ali uma certa dificuldade muitas vezes, né? Tá. Porque já está numa idade mais avançada, já está com uma reserva ovariana mulher já mais limitada, o homem mais velho tem a questão da queda de testosterona, alguns outros fatores que podem contribuir, sedentarismo, obesidade, por aí vai. Então, essa escolha do tempo de ter a gestação de mais idade, ela também mostra que vem reduzindo, né, a questão até da taxa de natalidade, quantidade de pessoas que têm nascido. Isso vem tudo ao encontro disso que a gente está falando. Entendi. É verdade que tem mais frequência de nascer com problema. Sim, também. Problema do que você fala? Autismo. Ah, tá. Problemas entendi. genéticos. Recentemente parece que tem Tem aumentado, não só por esse fator, né, da idade, mas também por alterações muito ligado à parte do desenvolvimento do embrião, até por conta de uso de alguns remédios. Tem uns trabalhos mais novos que têm mostrado que o ácido fólico, que é usado para prevenção de problemas neurológicos, né, meningocele, mielomeningocele, que a gestante tem que começar a tomar, tal, em excesso Afeta. tem gerado um risco maior de autismo. Também tem esse fator. Então, às Olha, vezes, cara, que louco isso. então, assim, é igual o Ricardo falou, né? Você estuda, aí você vai fazer uma faculdade, aí você conhece uma namorada, aí vai fazer mestrado, doutorado, aí fala assim, vamos casar, Sim. naquele turbilhão, 35 anos. 30 anos, só, e agora? É. Vamos ter Vamos. filho, não vamos ter filho? Se tivesse tentado lá com 20, 25, era tudo beleza, né? Tranquilo, Já rapidinho tá e com tal. 30 e poucos. Vamos criar um cachorrinho primeiro. Então aí fica limitado, né? Se for pensar que, estatisticamente, né, as mulheres, depois dos 30, cai 30%, né, da fertilidade, depois dos 35, cai 50%. Cai bastante. Abaixo dos 35 É, já. e a partir- Além de tudo, já é considerado até fator de risco. Já é uma É, gravidez de entendi. risco a partir dos Gravidez de alto 35 risco. anos. E assim, 40, 45, tem paciente que já tá fazendo menopausa. Né? Fora até a questão dos 40 para cima ser uma gravidez de alto risco, então tem uma janela de 30, 40 de 10 auns. Entendi. Às vezes você quer ter 2, 3 filhos, vai Hum. ficar apertado. Agora, uma última, para nós encerrar, que nós estamos aqui quase uma hora aqui na nossa papo. Quanto tá, Lagata? É, tá quase uma hora, cara. Tem Não uma vê, cara. prorrogaçãozinha A aí, né? prorrogaçãozinha e tal. Mas é o seguinte. Não é o meu caso, mas é o do meu amigo, que esse cara começa assim, né? Não, tô brincando. Desde o começo, Desde né? o Aquele da começo. disfunção erétil. Da disfunção É e tal. Ah, obesidade, né? Tal. Disfunção erétil e tal, tá ligado? Ah, tomando um azulzinho e tal. Comprou naquela farmácia ali da. Tá mais barato naquela. Aquela ali é mais barato e tal. Mas é o seguinte, uma das coisas que a gente tem eu não sei, eu creio que seja mais... porque assim, eu fiz quando era muito criança, então eu não me lembro disso. Mas eu tava vendo que quando eu tava estudando para entrevistar vocês, eu tava vendo sobre a questão da fimose e circuncisão, né, que são coisas diferentes, né? A fimose e circuncisão, ou não? São diferentes. São coisas diferentes, né? Fimose A fimose é uma doença. é a dificuldade, a não exposição da glândula, da cabeça do pênis. Isso é uma fimose. doença. É uma patologia que
tem um excesso de pele que ele é estreito. Aham. Então, ele não Cara, consegue você já descer. viram uma tribo na África? Cara, o que os caras fazem, já viu, Lagata? No facão, cara. E os caras arrancam a pele. Tipo assim, cara, que coisa mais desumana, entendeu? Tem um relato histórico sobre isso, é interessante, que eles tem tribos, principalmente na África, que era de praxe fazer isso aí, né? Era até uma questão religiosa deles De lá. passagem, né? É Daquelas... isso aí. Entendi, cara. E eles falavam, eles faziam aquilo lá mais ou menos igual a gente viu naquele vídeo que viralizou, todo mundo viu. A taxa de mortalidade naquele era em torno de mortalidade, 90%. Mas você tirava de 10 meninos, 9 morriam. Morriam, cara. E assim, é assustador. Por isso, Né? quem sobreviveria era o guerreiro. Era o chefe. Só você pensar, a gente viu lá no vídeo, eles cortam de qualquer jeito, né? Ali é um pedaço de bambu que eles afiam lá e cortam. Aquele ali, né, uma tribo, mosquito, falta de higiene, aquilo infecta e vira um problema sério, né? Um órgão nobre, o pênis, então, muito vascularizado, né? Uma circulação importante. E aí, Cara, olha que loucura, velho. Aquilo ali. Mas, por exemplo, o adolescente, muitos deles têm fimose, né? E eu vejo. Só voltando ao que você falou, fimose é a doença. Ah. Circuncisão é a cirurgia que é feita para tratar Da a fimose. fimose. Ah, tá. É a É que tem a circuncisão dos judeus também, né? É, circuncisão tipicamente, assim, só com os judeus, né? Aham. Que assim, é tradicional, religioso deles, né? Isso. Aí tem a postectomia, que é o que a gente faz de rotina para tratar esses pacientes com fimose. Assim. Aham. E isso é um procedimento simples também. Sim. simples. Não é para todos os pacientes, né? Isso é muito importante destacar que muitos pacientes procuram no consultório com um excesso de pele. Tem um pouco mais de pele no pênis, tem a cobertura, consegue fazer a exposição normal do pênis, consegue fazer a higienização normal, não tem nenhuma dificuldade na relação. Esses pacientes não têm indicação de fazer Entendi. a cirurgia de postectomia, que é a retirada desse excesso. Agora, algumas condições, aí sim indicam aquele paciente que já tem uma certa idade e que não tem exposição da glande, ou seja, nunca teve uma higienização daquela região. É um fator de risco importantíssimo para câncer de pênis, né? Ah, tá. Paciente que tem um anel um pouco mais estreito, que ele consegue até ter exposição, mas esse anel é tão estreito que na hora da ereção, a cabeça do pênis, né, fica cheia de sangue e depois ele não consegue voltar. E a gente chama isso de parafimose, né? Ele consegue ter exposição, mas com ereção depois ela não consegue voltar. E incha, aquele vai ficando cada vez mais difícil. E é outro caso que tem, né, indicação de fazer cirurgia. Entendi. Infecções de repetição naquela região, algumas doenças ali na região, também outro fator que indica a cirurgia de postectomia. Então, é importante destacar que não é para todo mundo, né? Porque realmente fica preocupado, ansioso. Ó, tô com um pouco de excesso de pele, que quase que a grande maioria é assim. Entendi. Né? Não nasceu na tribo africana, você E pode outra ter. coisa também que, assim, às vezes tem família que o pai não tem muito contato com o filho, ou por trabalhar muito, ou afastou, ou o filho tem vergonha de mostrar alguma coisa pro pai ou pra mãe. Então, às vezes, o filho também não tem a referência do que é o normal. Será que o meu pênis é normal do jeito que tá? Entendi. E o pai, às vezes, também não vai atrás, enfim, por outros motivos, e o paciente chega uma hora, ela tá com 15, 20 anos, ele, ó, preciso Ver o que ver é. o que é. Eu acho que eu tenho fimose. Chega lá, hoje em dia a internet é um pouco mais fácil de ele se Sim, virar no pesquisar Google, lá, ali e mas tal, tirar chega umas no fotos. médico, ó, o doutor vem aqui pra ver que eu acho que eu tenho fimose. Chega lá, é um excesso de pele, ou às vezes é a pelinha que tem embaixo ali, que é o freio do pênis, que ele acha que é fimose. Então, assim, o intuito muito da urologia hoje em dia, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, é estimular o adolescente a ir ao urologista. Entendi. Para ver se tem os dois testículos, né, se tem fimose, né, orientação sexual, como é que usa preservativo, né, fazer vacinação de HPV, que hoje em dia também tem para os meninos, né, para prevenir de câncer de pênis, né, e se a gente for ver, menina, menstrua, vai no ginecologista, 12, 13, 14 anos. E vai todo verdade. ano até praticamente 70 anos, 65 anos. Né? Tem vários pacientes, às vezes até com 80 anos, que vai no ginecologista todo ano fazer exame de mama e colher Papa Nicolau, esses exames. O homem normalmente tem que ir a partir dos 50 e muitos ainda não vão. Né? Então, assim,
acho que a última estatística que eu li, de 2022, atendimentos de homem e mulher, assim, nível Brasil, era muito proporcional. Um ano, assim, por 300 a 350 milhões de atendimentos médicos. Quando a gente ia estratificar isso para urologista e ginecologista, a Um número absurdo. quantidade, Deve ser 90 a 10. né, um quarto das consultas dos homens em comparação às mulheres Entendi. irem ao urologista e ao ginecologista. Os homens eles têm meio que um gap aí que fica meio perdido, né? Fala que tem a população pediátrica, que vai ali até os 10, 12 anos de idade, e depois vai procurar o urologista com 50. O que que fazem dos 12 Você até tava os fazendo, 50? irmão. É isso aí. Mas cara, eu tenho uma teoria disso daí, cara. Tipo, baseada em churrasco. Tá ligado? Assim, ó, cara, mas é sério. Vou falar um negócio assim. Por exemplo, você vê que a mulher, cara, num churrasco, ela corta a gordurinha e tira da carne. Tá ligado? Você vê que ela já começa a preocupar com algumas coisas. Tá ligado? Assim, de uma forma mais saudável. Até na alimentação a mulher é mais preocupada e tal. Nós manda pra dentro, irmão. Tá ligado? Então, assim, eu tenho a impressão que os homens. E é lógico que isso tem que ser quebrado, na verdade, que é uma cultura errada. Mas o homem, eu acho que só busca o médico nos 45 do segundo tempo. Entendeu? Tipo assim, cara, fudeu, não tem o que fazer, tá ligado? Assim, ó, tomei remédio, não deu. Tá ligado? Assim, agora, pô, acho que agora eu tenho que ir no médico. Só que às vezes o cara vai. Pô, irmão, já não Já dá tempo. passou do Porra, não vai dar tempo de fazer muita coisa. E Alegria aí vocês nossa, têm que fazer mágica do lado dos seis aí, entendeu? alegria nossa quando vai lá um jovem, 18, 19, 15, ó, eu vim aqui pra fazer um check-up. Pô, que bom, né? Que bom que ele Que veio da nessa hora, idade. cara, Ó, tem uma exatamente. dúvida assim, assado, pô, que bom que procurou aqui, não foi Sim. direto no Google, não foi procurar com um colega que às vezes não tem nenhum entendimento, não tem nenhum estudo acerca daquilo ali. E é muito melhor dessa forma, tem muito mais informação, cria até um vínculo ali. Sim. Porque quebrar esse tabu de ir ao urologista é importantíssimo demais. Você cria um vínculo legal, de ser um parceiro para você, ó, doutor, eu tô com uma dúvida aqui, eu vim aqui pra gente bater um papo. É o melhor ambiente para poder fazer isso. Você tá com a pessoa certa ali pra trocar uma ideia, né, é cara, isso aí. tal. Agora, pra eu encerrar mesmo, último assunto. Cara, eu tenho não é consulta não, tá, gente? Então, É um amigo. os caras assim, um amigo tem eu tenho microcálculo, né, tal. E eu já tive cólica de rim 3 vezes na minha vida. Não, e a dor mais insuportável que eu já tive na minha vida foi essas malditas pedrinhas. Mas o meu não forma pedras, assim, ele forma umas areias. Mas, cara, é a pior areia que pode ter na vida, né? Essa coisa toda. E assim, tipo, o que me deixa desesperado, às vezes, tô falando sério, eu nunca passei por isso. Mas já me deixa desesperado é daquela agulha que vocês colocam dentro do pênis, cara. Eu rezo pra que eu não tenha isso. Tem que passar por uma situação dessa na minha Mas vida. se precisar, você Que vai só estar de- anestesiado, você vai estar dormindo. Não, sim, mas só de pensar nisso já dói, tá Pode ligado? imaginar quem Tal. vai precisar fazer. Não, porque assim, é muito fino, né, cara? Mas tem que ir enfiando ali, né? Então, assim, tipo, Entra, doeu aí, lagarta? Exato, cara. Só de você imaginar dói, cara, tá A ligado? dor do cálculo, isso é importante mais a gente salientar. A dor do cálculo, ela não vem porque o cálculo passou, porque ele raspou, quando isso não. O que dói mesmo é quando o cálculo entope o canal. Então, muitas vezes ele é formado, né? Ele é formado ali dentro do rim, ele ganha dimensão, ele ganha volume, e o caminho natural dele é tentar sair, igual a urina, né? Que é formada ali, ela desce pelo ureter. O ureter é o segmento que liga o rim até a bexiga. Quando o cálculo ele impacta em algum segmento do ureter, a urina tem uma dificuldade de passar. Então, é como se fosse um entupimento de uma pia, ela transbordaria. Ali é um sistema fechado, não vai transbordar, vai começar a acumular a urina. A distensão do ureter, a distensão do rim é que gera dor. Né? E essa dor é importantíssima porque é um órgão nobre, é como se fosse um alarme do nosso corpo. Ó, atenção aí, tem alguma coisa errada. Né? E aí ela realmente é uma das, já foi, né, documentada, uma das piores dores. Uma dor lacinante, uma Cara, dor que você já teve, eu também bicho. já tive. Cara, eu, assim, quando dá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tipo, é pegar o carro o mais rápido possível pro hospital e é Buscopan na veia. Tá ligado? Só. E, tipo, a moça fala, não, mas tem que fazer, cara, Buscopan na veia, pelo amor de Deus, moça. E aí, que a hora que dá o Buscopan na veia, dá uma relaxada, velho. Tá ligado? Nossa, maravilha, acabou a dor, tá ligado? Relaxa um pouquinho, relaxa a musculatura, É. alivia um pouco da urina passa ali também, dá uma aliviada. Nossa, é bom demais, Vai cara. melhorando um pouquinho essa situação. E a cirurgia em si não é para todos os casos que tem, quando tem cólica, que precisa fazer, né?
A cirurgia que você comentou é a cirurgia endoscópica, logicamente com o paciente anestesiado, né? Com o paciente preparado, é um procedimento cirúrgico. A gente entra com um aparelho, chamou ureteroscópio, ele entra pela uretra, passa na bexiga, sobe no ureter e vai até onde essa pedrinha tá. Fragmenta, tira esses fragmentos e libera esse fluxo de urina para poder passar, aliviar a dor, aliviar o problema maior, né? Que é o comprometimento do rim. Porque muitas vezes a preocupação leigo, né? Pedra, nossa, essa pedra. O problema é o rim, né? O rim que está trabalhando ali sob pressão, Entendi. que tá sofrendo o problema. É isso aí. Ô, queria agradecer a presença de vocês aí, cara. Foi um papo bom pra arrebentar aqui, cara. Ficamos uma hora conversando. Não veio passar, cara. Agora eu queria convidar vocês já a deixar marcado aqui pra gente fazer o Novembro Azul, cara. Já bater um papo no Novembro Azul, tudo, né? Que é o. Assim, todo. Vocês até comentaram que tem várias datas aí, né, Valnei? Tal, mas é que o Novembro Azul acho que é o clássico, né? E tudo mais. Redes sociais, vocês estão com redes sociais, cara? Como é que tá as redes sociais de vocês? Tem a minha, Dr. Puro. Tem da nossa clínica, que é o Cibialho.saúde. Os dois são no Instagram. O meu é doutor.ricardo.teixeira. Ah, beleza. Depois Lagatão, colocar embaixo, adicionar lá embaixo as referências e tal. Obrigado, cara, Ricardo. Prazer conhecer e tal. Cara. Muito bom papo, legal demais. A forma descontraída, leve. Cara, é isso, cara. Eu acho que o podcast ele é legal nesse sentido de não ter uma. A gente não tem uma pauta jornalística e aquela pressão do tempo de resposta, sabe? Eu acho que esse clima descontraído é o que dá a característica de ser mais. Acho que por isso que o podcast viralizou, na verdade. Sim. Acho que é esse papo, entendeu? É um Porque antes, cara, você não descontraído. conseguia pegar o cara. Posso dar um exemplo bobo, cara? Sabe quando tem eleição presidencial? Eu acho horrível aqueles debates de TV. Enfaixado. Você tem 2 minutos, 30 segundos de contra-resposta. Cara, você não sabe o que o cara pensa em 2, 3 minutos. Então o que os caras transformam aquilo ali? Num ringue. Pra um detonar o outro, entendeu? Agora, pega o cara e mete num podcast pro cara falar. E aí ali você pode perguntar o que você quiser pro cara. Aí você vai ver se o cara é bom ou não. Sim. Entende? Né? Se o cara tá programado ou não pra responder e tal. Então eu acho que é legal nesse sentido, saca? Do podcast te dar essa liberdade de você ver, pô, esse cara é bom. Mas porque ele é bom, o cara falando, entendeu? Não tem muito esse preparo todo. O cara senta ali e troca ideia, né, cara? Isso é muito bom. Não tem nada montado. Não, Nada, exato, não é teatral, entendeu? Não tem nada disso e tal. Fiquei mó decepcionado, cara. Eu vou bater um papo com aquela moça que foi pro... Tem um programa agora que tem uma Pouso Alegrense que concorreu e ficou lá nos bem colocados lá. Como chama? Não é um lagarto aquele programa que tem que ficam 100 músicos. Aí você sabe, Wesley? Esse programa, ficam 100 músicos assim, aí o cara canta e os caras vão apertando o botãozinho, vai iluminando assim. É o... tem uma... se não me engano é da Band esse programa, ou da Record, assim e tal. E uma Pouso Alegrense foi, cara, nesse programa. E ela pegou e comentou, esses dias pra trás, trocando ideia, ela comentou, ela falou, não, neném, a gente grava já se a gente tivesse ganhado e a gente grava se a gente perdeu. Canta comigo esse programa. Ele é legal pra caramba, tal. Mas eu achava que era, você fica ali na TV assistindo, tá ligado? E você acha que é ao vivo. Mas não, cara. Então assim, tipo, se ela perder, aí já tem isso. Aí já tem ali, aí ela tem que preparar uma fala pra ela ter perdido, pra ela falar ali. Então ela tem que fingir que tá triste, tá ligado? Assim, tal. É igual um RPG, né? Exatamente, cara. Se acontecer, mas se siga não para a acontecer. página tal. É isso, cara. Entendeu? Então olha que horrível pra ela, entendeu? Assim, tipo, ela não sabe ali na hora, ela gravou só, entendeu? Então, quer dizer, The Voice a gente sabe que tem mó ensaio antes, tem mó, né, que a gente olha ali, acha que é tudo natural, cara, não é nada, entendeu? Tal, a TV é isso, né, tal. Mas nós, podcast, é isso mesmo, cara, é ensaiado, ninguém preparou nada não, cara. Ô, Ricardo, obrigado, viu? Vonei, obrigadão. Né, vamos soltar aí logo, eles avisam vocês pra marcar direitinho, certo? Renatão, tudo tranquilo aí, cara? Teve uma aula hoje aqui, aprendeu, filho? Tranquilo? Beleza? Lagartão. Mais amigos com dúvidas? Mais amigos com dúvidas. Beleza? Tranquilo? Galera que acompanha esse Nerdcast, vida longa e próspera. Até o próximo. Valeu!